E o que também faz parte de uma estratégia são os sinais de entrada e sinais de saída. Como eu disse, se você não sabe o exato preço que você deve entrar numa operação, se você não sabe o exato preço em que você deve sair dessa operação, você não deve fazer nada. Fica de fora. Primeiro você estuda e depois aprende. E há alguns sinais de entradas para você estar operando, como por exemplo o pullback. O que é o pullback? O pullback é um movimento de força no gráfico. Quando você abre o gráfico na Bolsa de Valores, você vai verificar que o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui, que eu falo em todos os meus vídeos, que é um movimento de força. Força para uma tendência de alta ou força para uma tendência de baixa. Se o preço do ativo estiver em tendência de baixa, como por exemplo, o pullback está em um movimento descendente. Então, isso aqui é um movimento de força. Então, o pullback é esse pequeno movimento aqui, ó. Impulsão, retração, impulsão. Vou deixar desenhado aqui para você. Impulsão, retração, impulsão para uma tendência de alta. Ou uma impulsão, retração, impulsão para uma tendência de baixa. Então, com o pullback, você pode trabalhar o rompimento, por exemplo, impulsão, retração, impulsão para uma tendência de alta. Você consegue efetuar a compra do seu ativo, a compra da sua operação, exatamente aqui no rompimento ou no fundo do pullback, e você também tem um stop da sua operação. Vamos supor que você entrou no rompimento e o stop da sua operação é abaixo dessa estrutura. Então, quando você pega e trabalha com o gráfico com esse movimento, você consegue ter uma clareza muito maior do que é um movimento de pullback. Logo mais, no final desse vídeo aqui, já vou mostrar para você como que funciona o pullback, como é identificado isso no gráfico. Também temos os indicadores. O mais comum dos indicadores para você colocar no gráfico, para você elaborar uma estratégia, é a média móvel. A média móvel, ela diz para você se o preço do ativo, te ajuda a identificar se o preço do ativo está em uma tendência de alta ou em uma tendência de baixa. Então, a média móvel, ela facilita a sua tomada de decisão. Então, a média móvel, basicamente, é uma linha no gráfico. Essa linha, ela tem uma base de cálculo em que ela funciona com a soma do preço de fechamento daquele ativo dos últimos dias. Se você utilizar a média móvel, por exemplo, de 20 períodos, vai ser a soma dos últimos 20 dias do preço de fechamento daqueles dias, por exemplo, no gráfico diário. Se você estiver trabalhando no gráfico semanal, a soma dos últimos preços de fechamento no gráfico semanal. Gráfico de 5 minutos, a soma dos últimos 20 candles do gráfico de 5 minutos. Então, é assim por diante. Por que eu falei da média móvel de 20 períodos? Porque é a média móvel que eu sempre utilizo aqui, que os alunos também utilizam. E é que me traz grandes resultados na Bolsa de Valores. Então, enquanto o preço do ativo está fazendo esse movimento aqui, ascendente, ou seja, para uma tendência de alta, a média móvel de 20 períodos ela vai acompanhando, ela vai indicando um possível movimento para a tendência de alta. E também te dá um ponto para comprar o ativo. Vamos supor que o preço do ativo ele encostou na média móvel. Aqui também é um ponto de compra do ativo que você está operando. Então isso aqui também é baseado em uma estratégia. Então quando o preço do ativo ele bate na média móvel, apresenta, vamos supor, um candle verde quando bate na média móvel, ele tende a continuar subindo. Então isso aqui é um gatilho para você comprar um ativo no mercado financeiro, seja no mercado de Forex, no mercado de criptomoedas, no mercado brasileiro e no mercado americano. Então a média móvel ela funciona também com essa estratégia. A mesma coisa para uma tendência de baixa. Vamos supor que o preço do ativo está caindo, apresentando topos e fundos descendentes, e temos uma média móvel acompanhando o preço do ativo. Então, com a média móvel acompanhando o preço do ativo, e o preço do ativo, quando se aproximou da média móvel, apresentou um candle de rejeição à média, ou seja, fechou um candle próximo à média, um candle vermelho apresentando uma queda, também é um ponto para você entrar na operação. Então, ou seja, temos uma outra estratégia também para entrar no preço do ativo. Então, a média móvel ela também indica para você quando comprar e quando vender.